Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Nós continuamos o nosso estudo da revista Betel Dominical, que tem como tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E hoje, a nossa análise vai se aprofundar na leitura complementar desta segunda-feira, dia 6 de abril de 2026, que tem como base a lição de número 2, Preparando-se para o Agir de Deus. Para começar, a nossa base está justamente em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Este texto nos lembra de uma verdade fundamental, uma verdade soberana. É Deus quem tem o controle absoluto sobre o tempo e sobre todos os propósitos. Nada, absolutamente nada em nossa vida acontece por um mero acaso. Entender isso é a chave não apenas para compreender a jornada de Neemias, mas também para a nossa própria caminhada de fé. A história de Neemias, ela não começa com um grande ato de heroísmo, mas sim com uma espera angustiante. Ele recebe uma notícia que é simplesmente devastadora. Os muros de Jerusalém, que eram o coração e o orgulho do seu povo, estavam em ruínas. A nação vivia em grande miséria. E essa dor profunda o leva ao pranto, ao luto e ao jejum. A cronologia dos fatos aqui é bastante reveladora. Preste atenção. A notícia chega a Neemias no mês de Kislev, que corresponde ali ao final de novembro e início de dezembro no nosso calendário. No entanto, a oportunidade dele apresentar o seu plano ao rei Artaxerxes só vai surgir no mês de Nissan, que é o equivalente ao nosso final de março e início de abril. Isso representa um período de aproximadamente 4 meses. Pense bem nisso. 4 meses de espera, de oração, de angústia. Mas, como nós vamos ver, não foram 4 meses de inatividade. Para uma pessoa com o coração ardendo por uma causa, esse tempo de espera pode parecer uma verdadeira eternidade. E aqui está a pergunta central para a nossa reflexão de hoje. O que Neemias fez durante todo esse tempo? Ele simplesmente cruzou os braços e esperou passivamente? A resposta a essa pergunta revela a enorme diferença que existe entre uma espera passiva e uma preparação ativa e intencional. Neemias transformou o que parecia ser o silêncio de Deus em um tempo de intensa preparação espiritual. Ele entendeu uma coisa crucial. Antes que Deus agisse exteriormente, era necessária uma profunda obra interior, no coração dele. Os passos que ele tomou são muito concretos e servem de instrução para nós. Primeiro, ele buscou a face de Deus em oração e jejum, o que demonstra uma total dependência. Segundo, ele se identificou com o pecado do seu povo, confessando e intercedendo por eles. E terceiro, ele planejou. A fé de Neemias não anulou sua responsabilidade de preparar uma proposta clara, detalhada, para apresentar ao rei assim que a oportunidade surgisse. Essa frase da nossa revista resume perfeitamente a lição. O preparo antecede o agir de Deus. Deus honra a preparação. Ele opera em conjunto com aqueles que se dispõem e se preparam, utilizando o tempo de espera não para duvidar, mas para se fortalecer e para planejar. E para a gente aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre o tempo de Deus, é fundamental que a gente entenda o conceito bíblico de Kairos. Não se trata apenas da passagem do tempo que o relógio marca, mas do momento divinamente designado, daquela janela de oportunidade que é criada pelo próprio Deus. Veja bem, Neemias viveu 4 meses no tempo Cronos, o tempo do relógio, o tempo sequencial. Mas durante todo esse tempo ele estava orando, jejuando e planejando na expectativa do Kairos, o momento perfeito de Deus. A nossa tarefa não é tentar apressar o relógio de Deus, mas nos prepararmos para quando o alarme dele tocar. E o momento de Deus, o Kairos, finalmente chegou. E não chegou com um trovão do céu ou um grande sinal, mas através de uma pergunta inesperada em um dia comum de trabalho. Depois daqueles longos 4 meses, o rei percebe a tristeza no semblante do seu copeiro. E a porta que Neemias tanto esperava se abriu com uma simples pergunta. Foi a deixa divina, o momento exato pelo qual ele havia se preparado com tanta diligência. E é aqui que vemos o resultado da preparação, porque ele estava preparado. A sua resposta não foi vaga, não foi hesitante, foi imediata, pois ele sabia exatamente o que queria. Foi específica, detalhando a necessidade de cartas para os governadores e madeira para a construção. Foi abrangente e, acima de tudo, confiante, atribuindo toda a provisão futura à boa mão do meu Deus. E aqui reside uma lição crucial para todos nós, especialmente para os líderes e obreiros na casa do Senhor. A fé genuína
não é, de forma alguma, um convite à passividade. Muito pelo contrário, ela nos impulsiona a planejar com sabedoria, a orar com fervor e a nos preparar para o momento em que Deus nos chamar para agir. A questão então é como nós podemos aplicar esses princípios em nosso dia a dia, em nossas igrejas, em nossas vidas pessoais. A lição de Neemias transcende completamente a sua época e fala diretamente a nós hoje. A preparação se manifesta em disciplinas espirituais e também práticas. Uma vida de oração constante nos mantém conectados à vontade de Deus. O estudo da palavra ilumina o nosso caminho. O planejamento sábio honra os recursos que Ele nos confia. E a fidelidade no pouco, no lugar onde estamos hoje, é o que nos qualifica para responsabilidades maiores amanhã. E o exemplo de Neemias não é um caso isolado nas Escrituras. Pense no apóstolo Paulo. Após a sua conversão dramática, ele passou anos em Tarso. Foi um período de aparente silêncio, mas que com toda certeza foi um tempo de profunda preparação teológica e espiritual. Deus não tem pressa. Ele está muito mais interessado em formar o obreiro do que em apressar a obra. Esta é uma pergunta para uma reflexão muito sincera e pessoal. Os tempos de espera são inevitáveis na vida cristã. A grande questão é como nós os utilizamos. Eles têm sido tempos de crescimento, de estudo, de planejamento, ou são tempos perdidos em murmuração e ansiedade? E por fim, a pergunta que fica para todos nós é esta: se Deus abrisse a porta hoje, se Ele nos perguntasse, "Que me pedes agora?", nós teríamos uma resposta pronta, uma resposta clara e fundamentada em oração e planejamento? Que o exemplo de Neemias nos inspire a viver em um estado de constante preparação para o agir de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.